E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em Taiwan, esse arquipélago no Extremo Oriente e com muitas particularidades políticas muito relevantes para que a gente possa compreender a geopolítica do mundo na atualidade. Caso você ainda não tenha assistido os 2 primeiros vídeos dessa série, é só entrar em playlists e procurar por Taiwan. Lá vocês poderão assistir os vídeos em sequência. Hoje, com os trens balas aqui de Taiwan, seguiremos em direção ao sul, partindo de Taipei para a cidade de Taichung, uma das mais populosas desse território, mas sem muitos turistas por ser essencialmente uma cidade industrial e estudantil. No vídeo de hoje mostrarei também um pouco da vida mais simples no interior, onde a natureza predomina e onde as grandes cidades são exceção. Bom pessoal, depois de ter vindo com os trens super rápidos, que lembram até que são os mesmos modelos que a gente tem no Japão, os Shinkansen, uma viagem muito rápida de 1 hora de Taipei até Taichung, essa que é a terceira maior cidade de Taiwan. E algo muito interessante que eu já falei para vocês em outros vídeos dessa série é que Taiwan ficou sob o domínio japonês por aproximadamente uns 70, 80 anos, de 1870 mais ou menos até 1945, depois da guerra. E aqui os japoneses trouxeram também uma certa modernização, construindo ferrovias, trazendo infraestrutura para Taiwan, que era uma ilha majoritariamente selvagem, se assim podemos dizer, do aspecto da sua infraestrutura. Era apenas a floresta, não tinham grandes cidades. E aqui essa é a antiga estação de trem, obviamente já foi substituída por uma muito mais moderna que está atrás, mas vocês conseguem ver essa fachada que lembra exatamente aquele estilo colonial europeu que foi copiado pelos japoneses tanto no Japão quanto também nas suas outras colônias, nos seus territórios anexados. Taichung é uma cidade bastante tranquila, apesar de ser bastante populosa, e você consegue ver que aqui também essas questões mais tradicionais se mantêm, é um aspecto muito interessante também. Bom pessoal, eu aproveitei nessa cidade para visitar um amigo meu de longa data que está morando atualmente em Taiwan. E com a sua moto foi muito mais fácil de me locomover por aqui, como vocês vão ver ao longo desse vídeo. As motos, scooters e bicicletas, sejam elétricas ou não, estão por toda a ilha principal e acabam sendo o meio de transporte preferido das pessoas, já que é muito prático. Algo que me lembrou bastante também o Vietnã, outro lugar onde o mar de motos pelas ruas é muito mais impressionante, muito mais volumoso que a quantidade de carros. Taichung, além de ser uma cidade industrial, também é uma cidade estudantil, com diversas universidades, o que explica a grande quantidade de jovens nas ruas. O centro é agradável e limpo. A mesma impressão que eu tive em Taipei, aqui também se confirma. A organização é levada muito a sério por aqui, e os taiwaneses têm orgulho disso. Em seguida, perto do bairro universitário, fomos a um restaurante típico e frequentado por estudantes. Um lugar com atmosfera simples e pratos tradicionais. Começamos com tofu em molho com diversas especiarias. Vale lembrar que o tofu é amplamente usado na culinária chinesa e também na culinária coreana. Seguindo, o próximo prato com carne de porco preparada com vegetais e sempre acompanhado de um bom arroz frito, geralmente feito com ovo, ervilha e cenoura, e para finalizar também um prato de carne de bode. Realmente muita fartura, sabores intensos, onde gostei de quase tudo, menos o prato de tofu.
Mas de maneira geral foi uma experiência culinária muito interessante e também barata, onde todos os pratos e mais 2 cervejas por pessoa totalizaram mais ou menos R$60 para cada um. As porções eram tão grandes que deu até para levar para casa o que sobrou. De noite a gente vê uma cidade iluminada e que cresceu muito nos últimos 50 anos. Apesar de ter sua importância desde o controle da dinastia Qing no século 17, inicialmente se chamando Toatun. Mas sobre a história dessa região falaremos adiante. Na manhã seguinte já seguimos para Novos Cantos de Taichung, uma cidade que recebe poucos turistas, já que possui tantas cidades concorrentes tão próximas, com mais atrativos e mais coisas para se fazer. Então vamos fazer um resumo histórico. Durante o controle da dinastia chinesa Qing, em 1721 foram estabelecidas tropas na atual cidade por conta da sua posição estratégica. Também aqui nessa região nós tivemos uma grande revolta em 1731 dos nativos contra os oficiais chineses que os estavam obrigando a realizar trabalhos forçados, algo que se espalhou para outras cidades, mas foi logo reprimido pelas forças da administração chinesa. No século seguinte, em 1887, Taiwan foi declarada uma província independente e o governo pretendia construir a sua capital em uma região mais central, na então cidade de Toatun, substituindo a capital histórica de mais de 200 anos, a cidade de Tainan. Eu sei que os nomes são meio parecidos e, à medida que formos visitando essas cidades, vocês vão se familiarizando, não se preocupem. Voltando à história, vemos que pouco antes de começarem o desenvolvimento dessa área como capital, os governantes mudaram de ideia e escolheram então Taipei como a sede do governo, algo que continua até hoje. Como eu já contei anteriormente, o Japão controlou Taiwan por algumas décadas, isso em virtude da vitória japonesa frente à dinastia Qing na Guerra Sino-Japonesa de 1895. Os japoneses então mudaram o nome da cidade para Taichu, buscando transformar essa área na primeira região moderna de Taiwan, investindo bastante em infraestrutura como estradas, represas e ferrovias. Com isso, a Ferrovia Norte-Sul foi criada e em Taichung temos a estação sendo inaugurada em 1917, aquela que mostrei para vocês no começo do vídeo e que continua em funcionamento até hoje naquele mesmo lugar. Mesmo com abusos constantes das autoridades japonesas e a forçada introdução da cultura e línguas japonesas, a era colonial foi marcada por avanços econômicos e de infraestrutura para a ilha. Também aqui aproveitei para visitar uma das mansões da família Lin de Wufeng, uma das 5 grandes e importantes famílias de Taiwan durante a era colonial japonesa, mas que se tornaram prósperas desde os anos da dinastia Qing. A mansão e os seus jardins foram construídos na segunda metade do século XIX, em meados de 1864, e elas mostram o quão espaçosa era a casa para aquela época. Por conta do desenvolvimento tardio, vemos que amostras históricas como essa são raras em Taiwan e que grande parte da cultura predominante aqui veio desde a China continental após séculos de controle de dinastias chinesas. Muito disso é explicado através dos nativos, que também muitas vezes são chamados de população aborígene de Taiwan, que não viviam em grandes cidades ou com grandes estruturas. Portanto, nós temos poucos exemplos de algo tipicamente taiwanês desses povos. Algo interessante de se mencionar sobre Taiwan é que, por ter sido uma ilha um pouco fora das prioridades do governo de Pequim, governo chinês, durante principalmente o final do século XIX, começo do século XX, muitos dos grandes locais culturais não são comparáveis com aqueles que nós temos no continente. Então, quando você tem uma casa bonita como essa, uma relíquia de uma família muito rica, que fazia exatamente muita influência no governo central, principalmente em diversas revoluções e revoltas que aconteceram aqui na segunda metade do século XIX, nós temos
muitas pessoas vindo, fascinadas por conta da preservação. Mas é interessante para quem já foi na China, por exemplo, Pequim, as grandes construções, os grandes templos, até mesmo a cidade proibida, isso tudo acaba mostrando essa diferença, né? E como Taiwan tenta se apegar a esse lado tradicional, com razão, porque é importante, e grande parte da história também da China antiga foi um pouco desmerecida pelo Partido Comunista da China, e aqui em Taiwan foi renascida, mas eles não têm tantos locais assim para mostrar, então aquilo que eles têm eles mostram com orgulho, e o ingresso não é tão barato assim, mas vale a pena você conhecer. Depois seguimos até um dos templos do taoísmo, uma das religiões predominantes em Taiwan. Lá fomos bem recebidos pelos trabalhadores locais, almoçando e até nos ofereceram chá gelado. Tudo isso graças a meu amigo que fala mandarim, já que eu não sei nada além de oi e obrigado. Essa tradição filosófica e religiosa, chamada de taoísmo, preza principalmente pela harmonia das pessoas com o Tao, assim chamada para eles a ordem geral do universo, o princípio de tudo. Muitos acadêmicos enfatizam que tais elementos estão muitas vezes mais associados a um estilo de vida próprio, a uma filosofia de vida, do que uma religião no seu sentido clássico. Hoje vemos que o taoísmo está bastante ligado também aos conceitos de equilíbrio, do yin e do yang, além dos 5 elementos da filosofia chinesa: água, terra, fogo, madeira e metal. Fora isso, vemos também a reverência aos ancestrais e alguns rituais de adivinhação e misticismo que também estão associados às práticas do taoísmo. Continuando com a moto, seguimos para as montanhas, com o objetivo de chegar o mais perto possível da natureza de Taiwan, que possui uma variedade muito grande de fauna e flora. Como vocês podem ver, as estradas são muito boas, e apesar de não estar muito acostumado a andar de moto, foi uma aventura e tanto. Além de ser mais agradável em estradas menores, onde há menos carros do que nos grandes centros urbanos. E você? Gosta desse estilo de vídeo e da abordagem do canal? Deixa aqui os seus comentários, o seu like e, se possível, convide um amigo, um familiar a fazer parte dessa comunidade de viajantes. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês poderemos ser um dos maiores canais de cultura e viagens na língua portuguesa. E depois de uma subida difícil, pessoal, finalmente chegamos ao alto de uma das montanhas para ver o belo Lago do Sol e da Lua, uma típica região para trilhas aqui em Taiwan. Admirem esse belo visual! Infelizmente o caminho de moto não é muito fácil de se filmar, mas vocês podem ver, chegamos aqui no Lago do Sol e da Lua, uma localidade muito cênica, muito bonita em Taiwan. E temos aqui, você vê, poucos povoados, poucas cidades, é mais a natureza mesmo, o contato com a natureza. As pessoas também são mais simples, todas as casas também são muito mais simples, você não vê aquela urbanização excessiva que tem em cidades dos mais diversos tamanhos, seja em Taipei, seja em Taichung, seja no meio do caminho, né, passando por essas outras localidades. Realmente é uma comparação interessante de você fazer. E aqui também é muita agricultura, você vê muitas plantações de arroz, muitas palmeiras. Acredito que eles utilizam o óleo de palma também para fazer cosméticos, essas coisas. Taiwan acho que é conhecido por isso, mas é um lugar muito, muito bonito. Tem um templo, obviamente, sempre vai ter, né, com essa vista, e valeu realmente a pena ter subido. Não são muitos quilômetros, mas já dói as costas na moto, que acaba sendo o jeito mais barato e fácil de se viajar aqui no interior do país. Do lado de fora do templo, vemos que muitas pessoas costumam deixar algumas moedas ao fazer pedidos. Esse tipo de prática é bem comum em várias religiões e filosofias de vida aqui no Extremo Oriente, seja no Japão, na China ou Coreia.
Após esse contato mais próximo com a natureza nas montanhas, descemos até a cidade mais próxima, onde vemos grandes comércios e hotéis que surgiram durante os últimos anos. Apesar do calor e umidade serem quase sempre presentes em Taiwan, muitas famílias utilizam esse lago como um destino de veraneio para andar de barco, pedalinho ou simplesmente fazer esportes aquáticos. Uma realidade realmente muito tranquila e pacífica, e ficar por aqui durante o fim da tarde foi extremamente agradável. No pequeno mercado noturno, vemos muitos tipos diferentes de comida de rua sendo servidas. Escolhi um espetinho de frango com molho agridoce que estava muito bom, mas vemos também várias outras opções num preço acessível, de 5 até 20 reais, em porções de diversos tamanhos. Neste aspecto, Taiwan é muito econômico, a comida e os transportes não são caros, então fazer passeios que envolvam isso é sempre uma boa opção. Na volta, o caminho tortuoso e escuro foi mais complicado do que na ida, mas também uma grande aventura no meio das florestas de Taiwan. O vídeo de hoje foi mais curto, mas acredito que também cheio de informações para vocês. Na continuação dessa série taiwanesa, iremos para Tainan, a capital histórica e uma das mais antigas cidades da ilha. Será mais um vídeo cheio de informações, muitas imagens interessantes e muita cultura. Espero vocês lá. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.